Segunda carta aos Timóteos, segunda carta a Timóteo, aleluia, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. É o texto que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa manhã. Primeiro domingo do mês de julho, onde celebramos a ordenança da ceia do Senhor. A extrema corrupção dos últimos dias tem sido notória em todo o mundo. E temos vivido verdadeiramente momentos que não são fáceis, mas a nossa esperança é viva. Nós temos a Jesus Cristo, não é? Nossa esperança, a nossa viva esperança, e assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Mas é preciso lembrar também que o Espírito Santo intercede por nós. E o texto bíblico diz que ele intercede de uma maneira tal, que intercede com gemidos inexprimíveis. Aí a gente vê pelo menos algumas coisas. Primeiro, o grande amor de Deus. Segundo, o cuidado do Senhor. Terceiro lugar, a grande necessidade que nós temos de verdadeiramente estar em comunhão com o Senhor. O inimigo da nossa vida, ele não dá nenhuma colher de chá para ninguém. E nós não podemos sentar numa mesa para negociar com ele, não. A guerra ela é contínua, as batalhas existem. E elas sempre existirão. Mas a presença do Senhor faz toda a diferença. E esse texto é um texto bem conhecido. Eu tive a curiosidade de verificar, e já nesses 30 anos, essa é a 12ª vez que vou falar sobre esse texto. Mas não para minha surpresa, o que eu tenho para falar, o que o Senhor colocou no meu coração é diferente daquilo que já falei para os irmãos. Isso tem acontecido a cada mensagem. Eu espero que você assim receba, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E o Espírito Santo é aquele que torna essa palavra viva em nossa vida. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Eu estou usando nessa leitura a nova tradução, a tradução na linguagem de hoje, né? Na linguagem de hoje. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se reconciliarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Aleluia. O apóstolo Paulo estava preso em um dos calabouços de Roma, aguardando seu julgamento. E com toda certeza não era aquela a situação que ninguém gostaria de estar. Eu sei que Paulo também não gostaria de estar. Mas ele sabia que a sua vida tinha um propósito, que a sua vida estava nas mãos de Deus. Ele não tinha nenhuma dúvida que, apesar das lutas, das tribulações, a presença do Senhor fazia toda a diferença. E verdadeiramente fazia toda a diferença, porque naquela situação ele escreve mais uma carta. E aquelas circunstâncias não foram suficientes, digamos assim, para influenciarem o apóstolo de uma maneira tal que ele pudesse pensar e verdadeiramente querer desistir. Pelo contrário, inspirado pelo Espírito Santo, então ele vai e escreve a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, e aquela seria realmente a sua última carta.
Agora, por certo, as palavras do apóstolo iriam ajudar a Timóteo, e sem dúvida nenhuma tem ajudado a igreja em todos os tempos. E quando verificava esse texto, veio à minha memória coisas que temos passado nos últimos dias. Não é o nosso assunto, mas nós precisamos como igreja entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. E na carta o apóstolo é enfático quando faz duas advertências a respeito do tempo do fim. Esse tempo não seria fácil. Esse tempo não seria fácil para ser vivido. E o caos da sociedade refletia o que os homens verdadeiramente são. Em nosso dia a dia temos percebido como os dias têm sido duros, difíceis e violentos. Mas isso é apenas o começo. Mas eu posso dizer para você que, embora a dúvida chegue, embora o desânimo chegue, eles não ficarão. Porque a presença do Senhor é mais forte, a presença do Senhor é maior. Porque a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança nunca morre. A nossa esperança venceu a morte e ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. Um dos comentários bíblicos da atualidade afirma que a violência dos últimos dias será incitada pelos demônios. Com certeza, não temos nenhuma dúvida com relação a isso. O mal não está fora, mas dentro do homem. E sabe, irmãos, o terrível é perceber que há um mover silencioso, mas insistente e crescente, para que certos costumes mundanos sejam assumidos por pessoas que se declaram novas criaturas em Cristo Jesus. Faço referência à maneira de agir, à maneira de vestir e expressar em palavras sentimentos e propósitos. E isso deve ser um alerta para que não nos deixemos envolver a ponto de achar que determinados posicionamentos são naturais, normais para o terceiro milênio. Pode ser realmente para quem está no mundo, mas para quem está em Cristo, não. É por isso que nós temos que estar acordados, igreja. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar vigiando e orando. E a razão de tais fatos é a falta de conhecimento da palavra de Deus. E a gente tem percebido isso de uma maneira terrível. Existem alguns que insistem em manter alguns costumes mundanos, como se assim pudessem manter aqueles costumes e permanecer e estar na presença do Senhor, estar em comunhão do Senhor. Aí muitas vezes, não são poucas as vezes que tem gente que não sabe dizer assim: mas pastor, por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? Dificuldades nos relacionamentos, dificuldade no casamento, dificuldade no trabalho e assim por diante. Eita Deus eterno, poderoso. Deus só aceita alguma coisa nossa quando vem de todo o coração. Ou seja, Deus só aceita, essa alguma coisa significa o louvor, significa a adoração, quando verdadeiramente vem do mais profundo do nosso ser. Eu tenho certeza que não tem sido fácil para ninguém, mas a presença do Senhor na nossa vida faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque Ele nos faz perceber que precisamos continuar olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, o coração tem que estar submisso ao Espírito Santo. E quando eu falo coração, eu estou dizendo que do mais profundo do nosso ser, nossa mente, nosso corpo, toda a expressão precisa verdadeiramente refletir que estamos sendo dirigidos, guiados, orientados
submissos ao Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Aí isso me faz lembrar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, lá em Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2, que você conhece muito bem, onde ele diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional significa o quê? Culto autêntico. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus Cristo entregou o seu corpo ali no Calvário em sacrifício vicário, ou seja, que substitui, e morreu por nós. Então, se estamos em Cristo, é porque o reconhecemos como Filho unigênito do Deus eterno e o recebemos como Senhor, o único e suficiente Salvador. Meus irmãos, meus amados irmãos, se realmente o Espírito Santo habita em você, e não há dúvida com relação a isso, então não há como se deleitar, por exemplo, num show de cantores, por mais famosos que sejam, que não expressam na sua vida, nem nas suas músicas, nenhum louvor e adoração a Deus. Aí eu fico imaginando, mas como é que pode, cara? Sai tarde da noite, e muitas vezes no outro dia é o domingo, não é o caso de hoje, né? Eu imagino que nós temos um bom número de irmãos aqui, apesar de toda a chuva, né? Toda a chuva de ontem, da noite, madrugada e dessa manhã. Mas aí a pessoa vai se deleitar, vai se distrair. Que é isso, gente? Oh, meu Deus, não dá para entrar na minha mente isso. Isso foi coisa do passado, ficou para trás. Agora em Cristo tudo se fez novo. E a submissão ao Espírito Santo, ela é voluntária. Somos submissos porque queremos, porque entendemos por fé e aceitamos por fé a necessidade de viver em submissão ao Espírito de Deus. Afinal de contas, nós estamos vivendo os últimos dias, pelo menos no início dos últimos dias. Isso não deve ser outro motivo senão um incentivo para a igreja, para orar, para jejuar. Ô irmãos, eu creio que a gente tem orado muito pouco, como igreja, que somos nós a igreja. Agora, o texto diz o quê? Que os homens são egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, não respeitam a religião, não têm amor pelos outros, são duros, caluniadores, incapazes de se reconciliarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amam mais os prazeres do que a Deus. E qual a determinação do Senhor através do apóstolo Paulo? Fique longe dessa gente. Eita Jesus! Aí o cara diz assim: não, eu quero morar no céu, eu vou morar no céu, mas faz tudo que é contrário aos princípios bíblicos. Ô irmãos, a fidelidade não é somente na questão de fidelidade, na questão de dizer, não, foi infiel porque adulterou. Não, a infidelidade abrange muitas coisas, rapaz. Pornografia é infidelidade. A mentira também é infidelidade ao seu cônjuge. Entregar o corpo como sacrifício vivo significa rejeitar todo pecado.
E não somente rejeitar todo pecado e toda circunstância que contradiz aos ensinamentos divinos revelados em Cristo Jesus, através da sua palavra. É certo que cada um vai se apresentar diante do Senhor, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Mas eu vou repetir algo que eu tenho falado sempre: se essa palavra, se o Evangelho não trouxer algo que possa incomodar, verdadeiramente tem alguma coisa errada. Tem que haver confronto, porque havendo confronto, há um entendimento de que verdadeiramente há necessidade de mudança de vida. Eu faço minhas palavras de Moisés, que não fique nenhuma unha de ninguém dessa igreja quando a trombeta tocar. Nada fique. E a gente vai subir simplesmente pela graça e misericórdia do Senhor, em Cristo Jesus. Mas eu vou concluir. Agora, nós estamos vivendo tempos difíceis. E com certeza um tempo no qual jamais pensamos em viver. Ô irmãos, nunca nos esquecemos das promessas daquele que em momento algum nos deixará sozinhos. Aí sempre em minha mente vem o Salmo 27:14, e quando vem o Salmo 27:14, vem lá a lembrança, não é? Vem a lembrança de um dos nossos irmãos que já está com o Senhor, o irmão Paulo Correia. Lá no passado ele foi ovelha do meu avô, foi batizado pelo meu avô. Ele, a sua esposa, né, chamava de tia Inês. Eu me lembro que das últimas visitas que eu fiz a ele, ele recitou, ele disse assim: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aí assim: pastor, onde é que está esse texto? O salmista no Salmo 27, versículo 14, foi Davi. Deus usou Davi de uma maneira tremenda. E eu vou ressaltar algumas observações que em momento algum deverão sair da nossa mente. Em tempos difíceis, não perca a visão que Deus tem nos dado. Em tempos difíceis, não desanime. Em tempos difíceis, não perca a sua fé. Nós temos uma pátria celestial que nos aguarda, a Nova Jerusalém celestial. E diz o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27: nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí a pessoa que não conhece, não sabe assim, então não vou entrar. Vai, se estiver em Cristo. Por quê? Aí o Senhor responde isso lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, em todo tempo, nunca pare de lutar. Em todo tempo, nunca desista. Em todo tempo, nunca deixe de acreditar que você pertence ao Rei da Glória. Em todo tempo, nunca esqueça que força alguma no universo, em conjunto ou separadamente, poderá tirar de você a paternidade divina. Porque em Cristo Jesus, o Deus eterno
nos concede a prerrogativa de sermos feitos seus filhos. Agora, se eu for resumindo tudo que eu falei, tudo que falamos, eu digo a você que é necessário perseverar na palavra, não deixar de congregar como é costume de alguns, mantenha sempre a prudência ao falar, agir e escrever. Não espere que os outros façam o que você tem que fazer. Faça você mesmo a obra de um obreiro aprovado. E mais uma vez, nunca esqueça que a nossa esperança é viva, é Cristo, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Filho do Deus eterno, o sumo sacerdote perfeito, justo, fiel, poderoso, nosso advogado fiel, assentado à direita de Deus o Pai e intercedendo por cada um de nós. Amém, amém. Vamos ficar de pé.